Começar a Aqui gravar. deu. Agora esta chamada está sendo gravada. Pode orar, irmão Gustavo. Amém. Jesus, glória a Deus. Glórias ao Senhor e ao Senhor apenas, Pai. Somos gratos pela presença de cada um dos irmãos aqui, aos pastores Jones e Nilva, pastor João, pastor Lucas, ao profeta João Batista, a irmã Vera, Obrigado, por mim também, Pai, por me permitir estar aqui, a cada um dos irmãos e irmãs que ainda irão comparecer, Pai. Somos gratos, Senhor, como sempre, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui reunidos todos, Senhor, com o intuito de termos a comunhão uns com os outros, mas principalmente ter a comunhão contigo, Pai, dedicando este tempo ao Senhor em consagração a Ti, Pai, para aprendermos mais com o Senhor, para nos tornarmos mais maduros, espiritualmente, para que venhamos estar cada vez mais amparados e firmados no Senhor, na nossa rocha, pois o Senhor é o nosso alicerce, Pai, é a nossa pedra angular onde estamos sustentados, e somos gratos por isto, Senhor. Obrigado pela vida do irmão Geraldo, que também acabou de entrar, Pai, e pela vida de cada um dos irmãos aqui, Pai. Pedimos ao Senhor, ajude-nos neste momento a mantermos o nosso foco em Ti e em Ti apenas, Pai. A não nos distrairmos com as coisas do mundo ou com as coisas dos nossos pensamentos, Pai. Não permita que os nossos pensamentos venham se fragmentar, mas sim que venhamos ter o nosso foco no Senhor apenas neste momento, Pai, em tudo aquilo que o Senhor manifestar, que o Teu Santo Espírito manifestar através do nosso querido pastor Lucas, Pai. Usa-o de uma forma tremenda e grandiosa, Pai. Tem as tuas mãos sobre a língua dele, sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos, sobre todo o teu ser, Pai. Mova-o de acordo com o teu querer, Pai. Traga ele clareza, entendimento e compreensão sobre tudo aquilo que o Senhor tem trazido à mente dele neste momento, Pai. E pedimos que o Senhor venha trabalhar sobre nós também, trazendo-nos clareza, compreensão e orientação, Pai, discernimento sobre tudo aquilo que iremos absorver e estamos absorvendo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, clamamos que o Senhor venha guardar e proteger os nossos entes queridos esta noite, Pai, para que o inimigo não venha ter parte alguma com nenhum deles e com nenhum de nós também, Pai, pois não estamos vinculados com as coisas do maligno, não temos parte alguma com o reino das trevas, meu Pai, pois estamos vinculados com o Senhor e com o Senhor apenas, Pai. Temos parte com o Teu reino. Temos parte, meu Pai, com as coisas que provêm do Senhor e do Senhor apenas, Pai. Pois o Senhor é aquele que detém o poder, o domínio e o controle sobre o nosso ser, sobre as nossas almas, sobre os átomos do nosso corpo, Pai, sobre as partículas, pois foi o Senhor que juntou, criou e uniu o nosso corpo, Pai, de acordo com a Tua vontade, nos fazendo a Tua imagem e semelhança, Pai. E nos entregamos ao Senhor por completo, Pai, pois foi para isto que o Senhor nos criou, para ter comunhão contigo, para que pudéssemos nos expressar e demonstrar o nosso amor por Ti também, Pai, escolhendo ao Senhor a cada dia e a cada manhã, Pai, tomando a comunhão com o Senhor, e escolhendo o Senhor em cada uma das nossas atitudes, Pai, sendo obediente e morrendo para a nossa carne, Senhor, a cada dia. Pedimos ao Senhor, Pai, tenha as Tuas mãos sobre tudo aquilo que nos mantém conectado aqui, Pai, toda a tecnologia ao nosso redor, o nosso Wi-Fi, é a nossa conexão via rádio ou via cabo, Senhor, a nossa eletricidade, Pai, a rede ao nosso redor aqui, Pai, pedimos ao Senhor que guarde e proteja, meu Pai, e repreenda todo e qualquer espírito imundo que esteja ao nosso redor, tentando nos achar ou obter algum tipo de informação sobre nós, meu Pai. Que tudo isto seja repreendido, Pai. Toda qualquer obra de entidades, potestades ou principados,
obras de macumbaria, de bruxaria ou de feitiçaria, Senhor, que não venham ter lugar sobre as nossas vidas, meu Pai. Repreendemos, cortamos pela espada do Teu Santo Espírito, meu Pai, para que eles não venham poder atuar ou ter alguma legalidade para agir sobre as nossas vidas, Senhor, e nos atrapalhar neste momento, e que nem mesmo venham poder atuar sobre as vidas dos nossos familiares, Pai, no sangue de Jesus, mas que sim, Pai, dê ordem aos teus santos anjos para que venham destruir-nos, para que venham afastar-nos para longe de nós, meu Pai, e lance o Senhor no poço do abismo, meu Pai, em dor e em sofrimento e em tormentos, meu Pai, sobre a escuridão, né, Pai, até o dia que o Senhor, né, o julgará, meu Pai, de acordo com a tua justa justiça, meu Pai, os lançando, né, no poço do abismo, né, no lago do tormento, Pai. No sangue de Jesus, Pai, te lhe pedimos, fortaleça-nos aqui, meu Pai, sustenta-nos, né, com o nosso alimento espiritual que tão sedentamente procuramos, meu Pai, né, e procuramos e nos alimentamos e a cada dia, meu Pai, nos sustentamos contigo, Senhor, pois o Senhor é o nosso sustento, né, pois estamos vivendo no Espírito e buscando as coisas do Espírito, meu Pai, né, juntamente com o alimento espiritual diário, Pai, que necessitamos, né, pois a carne já não serve mais para nada, Pai, é apenas um peso morto que temos de carregar, Pai, né, por este pouco período de tempo ainda, Senhor. No sangue de Jesus, Pai, te lhe pedimos, fortaleça-nos, guarda-nos e proteja-nos aqui, Pai. Tenha as tuas mãos em especial ao nosso amado Lucas, Senhor, pois é ele quem está com a palavra hoje, Senhor, no sangue de Jesus. Amém, amém e amém, amados. Amém. Amém, amém, a paz em Jesus. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre santificação, perfeição, pureza, e o que isso tem a ver com os 3 dias de escuridão e com a criação de Deus. A ciência ela chegou num ponto que ela quer estudar até o coração. Tem até umas teorias científicas para estudar o que é de fato o coração humano, a mente humana, né? Então, existem vários comentários aí, até místicos, sobre isso, mas a gente vai focar na seguinte situação. Quando a gente faz alguma coisa na carne, é porque, de alguma forma, os pensamentos entraram no coração por causa que o inimigo lançou setas e nos deram um sentimento que se transformou num motivo, um motivo quer dizer motor, força, para fazer algo segundo a carne. Quando nós fazemos algo segundo o Espírito, Deus lançou alguma coisa em nossa mente ou em nosso coração diretamente, porque Deus trabalha mais diretamente, né, no coração. Às vezes a mente só vai entender mais tarde. Aquela palavra que Deus coloca se torna num motor, numa força, e você age para obedecer. Você só consegue fazer essa distinção se você creu em Jesus. Se você não creu em Jesus, você não consegue fazer a distinção da carne e do espírito, porque você está num único modo, né? Nós nos tornamos bimodais, 2 modos, carne e espírito, quando a gente crê. Porque a gente percebe de um, percebe do outro. Mas a pessoa que está no mundo não creu, ela age pelo impulso dos pensamentos, e ela não sabe de onde vêm os pensamentos, as ideias, e aquilo ela se apropria, transforma num sentimento, numa força motriz, e leva às atitudes, seja ira, seja cólera, seja inveja, seja orgulho, seja qualquer coisa. O inimigo, ele tenta fantasiar bons sentimentos para que as pessoas se sintam bem, tenham uma boa autoestima, né, não procure Deus, se sintam satisfeitas, autossuficientes, né, porque o inimigo quer ser Deus na vida da pessoa, então ele quer constituir a pessoa completa. Quando Jesus disse que a geração era perversa, e que se saísse o espírito voltaria 7 espíritos, ele estava dizendo que o mal iria se aperfeiçoar ao nível de não poder mais sair.
e porque o 7 é o número da perfeição. Então, o inimigo, ele conhece também as regras do mundo espiritual. O mundo está se aperfeiçoando no mal, de tal forma que eles vão ficar tão convictos de que aquilo que eles fazem e vivem é o certo e é o divino para eles, que qualquer coisa que venha contra aquilo que eles têm de convicção, né, eles vão rejeitar. Aí o que vai acontecer é que Deus vai aparecer com juízo e eles vão ter condenação eterna, porque Deus criou os céus e a terra. Para Deus criar os céus e a terra, tem uns pastores que falam que Deus existia por si só em toda a eternidade e não havia espaço para outra coisa a não ser Deus. E isso também vem até do judaísmo, de dizer que Deus recuou para dentro de si para criar um espaço que ele chamou de eternidade. Então Deus criou a eternidade. Quando ele cria esse espaço, o que dá para entender que, como Deus recuou, esse espaço ficou um vazio de Deus. E esse espaço gerou as trevas. Aí, quando Deus cria os anjos, né, ele começa a criar na eternidade, né, no espaço que ele recuou para dentro de si para poder gerar a eternidade, os anjos, né? No judaísmo, eles falam que os anjos são as primeiras emanações de Deus, que Deus foi categorizando, né, dividindo em categorias para formar o mundo espiritual. Quando Deus resolve criar o homem, né, os anjos já tinham sido criados, né, o céu e a terra já tinham sido criados, mas a terra ainda não era uma habitação para o homem. Ela era uma habitação para os seres espirituais, que poderiam não se materializar, né? Porque a Terra também não tinha uma forma tão materializada como é hoje, né? Tão densificada, né? Por causa do pecado, ela foi densificada, né? Foi colocada num lugar estranho, né? Alguns cientistas dizem que todo o universo está dentro de um buraco negro. Buraco negro é um abismo, né? Então, o que significa que no pecado de Satanás, a terra foi separada dos céus para começar a história da matéria, né? Que a matéria é que a gente chama de matéria, que na filosofia tem outro significado que é mais profundo. Mas a história desse mundo, vamos dizer assim, ou a história desse universo, né? E aí vem o Big Bang, vem a ciência, vem toda essa construção lógica humana para tentar explicar a origem das coisas, o espaço, o tempo e a coisa toda. Quando Deus decide fazer o homem, Satanás entra em ciúme. Como lá no céu não existe espaço e tempo, ao mesmo tempo que está acontecendo as coisas aqui na Terra, também estão acontecendo as coisas no céu. Ou seja, a separação temporal entre um evento e outro que leva milhões de anos aqui na Terra, lá no céu não é assim. É quase que instantâneo. Então, o que levou milhões e milhões de anos, ou bilhões e bilhões de anos para o universo, segundo a ciência, né? Não querendo contradizer a ciência, mas tentando perceber o que está por detrás, quando Deus, né, há 6.000 anos atrás, decide fazer Adão, também Satanás, né, já tinha entendido que Deus tinha esse propósito, e na sequência temporal ele já tinha caído, ele começou um processo de criar hominídeos, né, que já falamos isso no curso Princípio e no Fim, para poder se adiantar de Deus, né? Ou seja, tentar ser um criador também aqui na Terra. E é por isso que os arqueólogos acham seres estúpidos, né, devosianos, australopitecos, né, todos os seres da escala evolutiva, que não têm a sabedoria, né? O Homo sapiens sapiens, que é o homem inteligente que formou as sociedades e assim por diante, como a antropologia, a arqueologia conhece, né? A história conhece. Então, isso, do ponto de vista humano, vira uma
uma confusão tremenda, né? Porque o homem, como ele vê as coisas só materialmente, ele não conhece a história antecedente do mundo, sob o ponto de vista espiritual, leva a acreditar que o universo se originou a partir do Big Bang, que Deus não existe, que o homem evoluiu, que veio de um ser primata e depois chegou no homem e tal. Então isso vira uma máscara, uma falsa história, apesar de que tem elementos verdadeiros, que foi reordenada ou colocada de uma forma para que não se percebesse a existência do mundo espiritual. Por mais bem elaborada e bem sistematizada que seja a história, usando a ciência, a evolução, a teoria do Big Bang, teoria da evolução, né, que são duas teorias diferentes, biológica, tem a evolução cosmológica e a biológica, e a evolução das sociedades humanas, que é a antropologia. Se você usar essas três ciências, você reconstrói a história da humanidade, você fica feliz, fica contente, você fala assim, oxa vida, o Elon Musk é o cara, né, porque ele está projetando o mundo para o futuro, levar nós para Marte, né, inteligência artificial, a gente vai evoluir para mais um nível, vamos nos unir aos chips de computadores microscópicos instalados no corpo. Poxa, do ponto de vista evolucionista, parece lindo, maravilhoso e consequente, né? Sem nenhuma proibição, sem nenhum perigo, né? Ah, mas a gente testa as inteligências artificiais, a gente coloca elas em situações de simulação, né? Simulação de guerra, simulação disso, daquilo, simulação de catástrofes, para ver como ela vai reagir, e aí a gente aprende a controlar ela. Então é isso que o mundo hoje está fazendo com as inteligências artificiais, né? Gerando situações inusitadas para saber como ela vai responder, para também criar controles, né? Sobre a própria inteligência artificial. Que o homem acredita que ainda pode controlar todas as coisas. Mas por detrás das cortinas, né? O homem controla, mas quem controla o homem é Satanás. Voltando ao sentido da criação espiritual, a história espiritual, ela envolve a história material, mas a história material não envolve a espiritual. É um recorte, é um pedaço. É só aquilo que os olhos conseguem ver e o que a ciência consegue estudar. Então, quando nós fomos programados assim por Deus para existir, né, Deus pensou em nós como seres para a sua comunhão, né? Assim como os anjos, mas numa outra categoria, né? Então Deus estava acrescentando algo na sua criação com a criação do homem. Quando o homem peca, que ele vem para esse mundo material, mesmo que tenha sido numa sequência histórica, não sei quantos milhões de anos depois do Big Bang, e para a contagem humana só passa 6 mil anos atrás, mas tem uma contagem anterior aos 6 mil anos, né? Mesmo que tenha lá no céu, e como não tem tempo, estava acontecendo quase que instantaneamente, né? Deus criando o céu e a terra, e logo depois Deus criando os anjos, depois criando o homem, e aí gerando essa situação toda da guerra espiritual que a gente conhece. Como não tem tempo, então é quase como se um evento atrás do outro, quase que misturado, né? Como se os quartos de uma casa, né? Cada quarto é uma zona de tempo. Num quarto está acontecendo a criação, no outro quarto está acontecendo a queda dos anjos, no outro quarto está acontecendo a criação do homem, no outro quarto a queda do homem, no outro quarto o apocalipse. Então é como o céu é como se fossem departamentos no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? E é por isso que, do ponto de vista do céu, você enxerga tudo numa sequência, né, que Deus aqui na Terra ordena ela para que aconteça com espaços muito grandes, né? Desde o Big Bang até a história humana. Aí, o homem material jamais vai conseguir entender isso. Isso é só a mente espiritual que consegue entender. Essa relação céu e terra, tempo, espaço e eternidade, né? E aí acontece o quê?
Quando Satanás olha para as trevas, que era a ausência de Deus, mas como um espaço para ser preenchido no futuro, ele entende que aquelas trevas pode ser uma habitação para ele fora de Deus. Ao invés dele guardar a criação de Deus para que ela não se separasse de Deus, ele faz o contrário. Ele ambiciona aquele lado que Deus tinha recuado, né, para dar lugar à eternidade, e as trevas como um lugar de habitação. E ali ele começa a produzir a ideia de um reino paralelo, separado de Deus, porque ele quer ser adorado. Pelo simples desejo de não focar em Deus, não responder a Deus, responder só a si mesmo, e pelo simples desejo de ter os mesmos atributos de Deus, por se achar que ele era merecedor, por ser tão lindo, tão perfeito, tão majestoso. Então aquilo entra, porque você só entra nesse estado de narcisismo se você começar a se olhar no espelho. Então ele começou a se olhar ao contemplar as trevas. Ele começou a contemplar as trevas e se imaginar o que ele seria se ele fosse rei das trevas. As trevas naquela época não era má. Não é as trevas. Era só um lugar que Deus não estava, era um vazio. Quando Deus o expulsa dos céus, porque ele quer subjugar Deus, subjugar os anjos, para ele ocupar o lugar, ele é lançado nas trevas. Espiritualmente, que é esse lugar vazio, sem Deus, e materialmente ele é lançado na terra. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. E nas trevas, em conteúdo, ele começa a criar, por suas capacidades, inteligência, né, porque ele tinha os seus atributos que ele ganhou de Deus, as coisas trevosas, ou as armas malignas, para destruir a criação de Deus. E como ele tem anjos que acompanharam nos seus ideais aí, malignos, ele se utiliza desse governo que ele cria para fomentar uma rebeldia que vai se desenrolar ao longo da história do universo contra Deus. Ele tem um certo grau de ignorância, não sei o que é que ele tem, de achar que ele consegue vencer Deus. Sei lá, é estranho para mim, porque eu não entendo o que é um querubim totalmente, mas daquilo que Deus me revelou, na sequência desses fatos que eu estou narrando, ele tem essa ideia. Só que ele não conheceu o amor como resposta, né? Ele conheceu o amor apenas como algo que ele recebeu e não algo que ele respondeu. Como ele não respondeu, ele não sabe o quanto ele foi amado para ser eleito e colocado numa categoria muito especial. Porque se ele tivesse respondido ao amor, ele nunca sairia da presença de Deus para querer algo para si. Ele sempre gostaria de ter algo para todos. E nunca só para si mesmo, porque ele já teria o suficiente. Como diz a própria palavra, a tua graça me basta. Então, isso é o egoísmo. O egoísmo é quando o homem acha que a graça não basta, ele quer mais, ele foca em si mesmo pelo narcisismo e ele trabalha para construir aquele algo mais. Aí, Satanás usou das trevas, dos recursos dos anjos que caíram com ele, dos seus próprios recursos espirituais, gera o mundo das trevas, e o homem aqui na Terra faz isso gerando do seu conhecimento, né, da sua ciência, da matéria, a sua tecnologia. Por isso que agora, no final dos tempos, vai se juntar a magia de Satanás com a tecnologia do homem, vai ser a tecnomagia que Hitler queria, né? Hitler pegava aqueles homens hindus, né, que faziam meditação transcendental, colocava dentro de uma máquina, contratou cientistas para estudar as energias psíquicas na sociedade Thule,
E havia mulheres que deixavam o cabelo crescer enorme para ter conexões com o mundo espiritual, né? Porque o cabelo se eletriza. E havia toda uma estrutura organizada dentro da sociedade Tule para contactar com o mundo espiritual, porque o próprio Satanás, dentro da história humana, né, Adão já tinha pecado, já tinha Hitler na Terra, então já tinha se organizado a sociedade, ele tinha acesso a dar essa inspiração para aqueles homens fazerem essa maldade. Por que que isso é maldade? Por que que Satanás, gerando um reino paralelo nas trevas, tudo se torna mal? Porque como ele não respondeu ao amor, ele não tem o amor para responder. Ou seja, ele recebe, mas ele não devolve. E toda pessoa que recebe e não devolve, se entrevisa, né? Ou se entreveia, não sei falar essa palavra como um verbo, se torna em trevas. Então, o amor é aquela capacidade de você receber algo e devolver, e até de forma multiplicada. Por isso que Deus deu os talentos, para que nós pudéssemos granjear. Os talentos, né, ao contrário do que eu pensava, porque eu queria só a comunhão com Deus, é também uma forma de Deus nos amar, para que nós, trabalhando com as capacidades que nós temos, possamos devolver multiplicado para Deus como uma resposta de amor. Só que Satanás recebeu todos os seus talentos, mas não deu essa resposta de amor, por isso que ele ficou incapacitado de amar. Quando ele se rebelou, ele entrou para as trevas, assumiu as trevas como sendo a sua ocupação, o seu lugar, e quis fazer um reino paralelo, tentando aumentar e densificar as trevas, né, no mundo espiritual e no coração da humanidade, porque ele entendeu que Deus iria se refletir no homem, o homem ia se refletir em Deus. Então, para ele destruir Deus, ele também teria que destruir, a princípio, o homem, para que os planos de Deus não se concluíssem. Porque parte dos planos de Deus, ele ficou sabendo. Mas Jesus, que era o Verbo, que já estava com Deus desde o princípio, ele já tinha ido ao trono de Deus antes de Satanás cair, já tinha se oferecido em sacrifício, por causa que a história iria se desenrolar e o conhecimento de Deus antecipava tudo o que ia acontecer, e parte de Deus foi usada para fazer a criação. Por isso que está escrito, foi criado nele, por ele, para ele. Então, nele é porque parte dele foi usada para a criação, parte de Deus. E aí Deus, né, como ama a si mesmo, ama aquela parte que ele usou para criar, ele quer resgatar de volta, por causa do amor. Porque Deus, ele dá o amor e recebe o amor. Né? E esse é o fluxo da vida eterna. Então, Satanás, ele inventou a morte. Como que ele inventou a morte? No momento que ele recebeu amor, ele não devolveu mais amor. E separado de Deus nas trevas, ele gerou uma sociedade, ou uma consciência de uma sociedade que vai se estabelecer nesse mundo, através do anticristo, de só dar sem receber, quer dizer, só receber sem dar, né? Porque é isso que o anticristo vai querer cobrar do ser humano. Né? Então, nós estamos há 6.000 anos como raça adâmica, né? Não contando que também houve mistura entre as raças, né? De filínicas, de anjos caídos com mulheres e de seres hominídeos com seres adâmicos, né? O homem adquiriu trevas. Por quê? Porque teve a sua matéria, que era de luz, quando Deus criou, foi apagada pela desobediência, quando comeu do fruto do bem e do mal, e depois que foi trazido para o mundo material na condição de carne, as civilizações que Satanás tinha criado competiram nesse planeta para dominar o planeta.
E o homem acabou se contaminando com a carne maligna. E por isso que a carne humana tem heranças malignas, além daquela que ele herdou do Éden, de ter se apartado de Deus. Então nós, ao longo da história, se nós resgatarmos toda a nossa história espiritual, ela também está registrada na nossa genética. E quando Deus permite que uma pessoa passe por dores, enfermidades e doenças, essa pessoa tem que se considerar bem-aventurada, porque inconscientemente, embora ela não saiba, Deus está destruindo aquela genética da história dos antepassados dela, que está impregnado em todos os feitos dos seus antepassados que foram trazidos para a sua genética de forma inconsciente, a pessoa não sabe, e por isso que ela, na carne, ela age da forma como age, que não é a vontade de Deus. E quando Deus a purifica por uma enfermidade, ela deve se sentir privilegiada, porque a sua carne está mortificando, está sendo mortificada para poder dar o Espírito. Como é o caso da Erin e da pastora Nilva. Agora, se nós não temos que passar por uma enfermidade, nós temos que ser dependentes de Deus o suficiente para ouvir a voz de Deus, no sentido de que nós devemos trazer essa carne para a purificação. A santificação, ela foi feita por meio da cruz, quando Jesus morreu. Mas a purificação, ela vem por meio da luta espiritual e da provação. Quando nós, na consciência do Espírito, renunciamos às vontades da carne, pelo Espírito, para fazer a vontade de Deus no conteúdo que Deus tem para nós e no processo da nossa história. E não na escolha que nós queremos fazer, porque a carne quer induzir uma história paralela, como a história de Satanás. Então, tudo que o mundo está escolhendo na carne é uma história de Satanás. E tudo que nós escolhermos no Espírito é uma história de Deus. Mesmo que passe por grandes percalços, para cima e para baixo, para lá e para cá, se você confiar em Deus e andar no caminho estreito, entrar pela porta estreita e no caminho estreito, Deus vai te tirar desse estado de mundo, né, que nós vivemos, para o reino celestial. Deus vai mortificar essa carne através desse processo e vai nos levar para o céu. Quer você passe por lutas, provas financeiras, dificuldades na família, né, porque as dificuldades na família também são resultados de heranças genéticas também, de pecados anteriores e coisas do tipo, e quer você passe por uma enfermidade. Então você deve confiar no processo de Deus para a sua santificação, purificação, para chegar à perfeição. A perfeição, ela vai chegar quando você não quiser mais nada desse mundo. Em absoluto, nada. Você só querer Deus. E só importar Deus. E você se sentir totalmente estranho a esse mundo e ter uma consciência de alguém que está vindo do céu e não apenas alguém que está morando na Terra, como se você tivesse sendo uma astronauta, né, de um outro mundo aqui, vivendo aqui nesse mundo. Esse é o sentimento que nós temos que ter para partirmos com Jesus a qualquer momento, sermos arrebatados. É um sentimento de estrangeiros. Se a pessoa ela é pré-existente como anjo, se ela não é, não importa. O importante é que ela tenha esse sentimento de ser estrangeiro na Terra. Esse sentimento de ser estrangeiro na Terra só vai acontecer quando a perfeição chegar. E quando a perfeição chegar, a carne já vai estar totalmente mortificada, porque as vontades dela não estão mais em voga no coração, nos pensamentos, nos sentimentos e no desejo. Simplesmente ela quer voltar para casa, que é Deus, onde seu espírito foi gerado. Então é dentro dessa consciência que nós somos aperfeiçoados para o arrebatamento. Se nós não tivermos essa consciência de estrangeiros aqui, nós corremos risco de ter um apego
E no relâmpago que vai vir para o arrebatamento do filho varão, dos 144 mil, daqueles que já estão aperfeiçoados, que não necessariamente é um número, mas é uma multidão de pessoas que se aperfeiçoaram, se ainda houver algum resíduo, você corre o risco de ficar, porque a força vai puxar nesse momento. E é por isso que o Senhor quer que a gente esteja fazendo a vontade de Deus, renunciando a si mesmo e atento às coisas de Deus, embora isso seja uma tarefa terrível, né? Não para a pastora Nilva, nem para o pastor Jones, porque só vivem para o ministério, mas para nós que temos trabalho secular. Porque o trabalho secular envolve que nós nos concentremos, dediquemos o nosso coração e às vezes nos envolvemos, até de forma apaixonada. E a palavra de Deus diz para que nós não nos embriaguemos com as coisas desse mundo, e não só diz respeito à bebedice, a glutonaria e as paixões do mundo, né? Mas também a ideia de possessão das coisas nessa terra através daquilo que nós temos materialmente, como emprego, família, casa, amigos, situações que a gente acha, se sente bem. Tudo isso pode ser um tropeço, um risco para nós ficarmos. Porque a situação que Deus espera é que nós estejamos tão estrangeiros aqui, tão quebrantados e desprovidos de qualquer ambição carnal, que na hora que você soar a trombeta, você vai ouvir, porque você já desenvolveu o lado espiritual para ouvir, você simplesmente vai ser atraído para o céu, naquele relâmpago. E a conexão de um coração que já está perfeito, ela já está com um veio espiritual conectada do íntimo do coração ao trono de Deus, à face de Deus. Enquanto a gente ainda tiver coisas interferindo no nosso raciocínio, na nossa consciência, na nossa mente, pensamentos, emoções, né, fantasias, né? Como muitas vezes o inimigo traz mulheres, né, nuas, figuras de mulheres que eu nunca nem vi, nem revista, nem em televisão, vem no meu pensamento. Então eu repreendo na mesma hora, porque ele vem com as oferendas dele. Como eu já tenho rejeitado isso, Satanás tem sempre mudado o esquema dele. Agora ele falou para mim, ou quis falar para mim, eu já repreendi, que ele ia se aparecer como anjo de luz, todo flamoroso, né? Para eu adorá-lo, para eu me deixar conquistar pela sua beleza, ele ia mostrar como ele era belo lá no princípio. Foi a última tentação que eu recebi quando eu estava orando. Eu falei, para trás de mim, Satanás, o Senhor te repreenda. Então, olha só o desespero desse ser, de querer cooptar os filhos de Deus a tal ponto de corromper, uma vez que a gente está suplantando a nossa carne, nosso velho homem, querendo servir a Deus, querendo ter um amor intenso por Deus, uma paixão intensa por Deus, o inimigo entra nesse tipo de desespero e de barganha, né? De comércio, né? De se oferecer a si mesmo. Engraçado que essa semana o Van Ellen lá disse que Lúcifer caiu lá dentro da casa dele. Quer dizer, Lúcifer foi lançado do céu e caiu na casa do Van Ellen. Aí ele está se achando privilegiado, né? Foi até dar uma entrevista lá no Inteligência Limitada. Mas deixa isso para lá. Agora, o que isso tem a ver, toda essa história, com os 3 dias de escuridão? Os 3 dias de escuridão vão ser para revelar os últimos vínculos que ainda nós temos com a carne ou com o inimigo, para que nós sejamos, ao momento de que for revelado, a gente rejeite, tome posição contra ao que se manifestar contrário a Deus em nosso coração, e não o contrário, de achar que aquilo nos pertence e nos apropriarmos. Esse é que é o problema. Quando você acha que aquilo que está no seu coração e que você deseja é seu e se apropriar.
Então é isso que nós temos que orar a partir de agora, para não nos apropriarmos de nada que o inimigo nos ofereça, seja na carne, seja nos sentimentos, seja no orgulho, para que os 3 dias de escuridão tenham seu efeito positivo e nós saiamos dele purificados, santificados já fomos, mas purificados e aperfeiçoados. Porque isso é que significa os 3 dias de escuridão. E se nós fizermos isso, rejeitarmos o mal, esmagarmos a serpente quando for vomitada de nós brilharemos e estaremos totalmente desprendidos dessa terra para o arrebatamento. Então, essa é a proposta final, vamos dizer assim, do tempo que nos resta para o arrebatamento. Que Deus quer que nós estejamos conscientes dessa palavra e dessa preparação para poder estar desprendido e de malas prontas, como diz, né? Com os pés na faixa amarela, esperando o trem parar na estação e abrir as portas e vocês pular da faixa amarela para dentro do trem, né? Todo mundo já pegou um trem, um metrô, sabe que tem uma faixinha amarela ali, você não pular para dentro dos trilhos. Então é isso que Deus quer. Você de pé na plataforma, pertinho da faixa amarela, quando o trem parar, né, despressurizar, fazer tsh, abre as portas, você pula dentro, todo mundo entra, fecha as portas e vamos embora daqui. Porque se nós ficarmos aqui, vai ter que ir, não de trem, mas de um outro barco mais difícil, que é a destruição da própria matéria carnal para poder estar com Cristo, né? Além do que vai ter que rejeitar, né? E manter-se firme. Então, a nossa perfeição, ela vai se manifestar de uma maneira, na forma como a gente se estiver consolidado. Consolidado quer dizer o sólido feito com o outro. Jesus é sólido e você vai ser tão sólido com Jesus quanto Jesus com você. Consolidados, sólidos unidos, matérias fundidas em um só. Então essa é a minha oração, né? Aproveitando já que essa pregação é para isso, para que todos nós cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao amor responsivo da graça, de dar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder, toda a força, toda a riqueza, toda a ação de graças e toda a sabedoria. Por Ele, para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Isso é o que representa os 3 dias de escuridão. Amém, Jesus. Glória a Deus. É que nem eu falei na oração, né, para que a gente esteja vinculado, né, com as coisas do Senhor apenas, né, não ter parte alguma com as coisas do mundo. Alguém quer comentar? Pode comentar, se houver algo mais a acrescentar, ou se Deus der alguma coisa a mais para acrescentar, vamos acrescentar. Um direcionamento, né, que o Senhor me deu. Boa noite, pastor João. Um direcionamento que o Senhor me deu, né, em relação a conseguir obter mais intimidade, né, com Ele e ter menos parte com as coisas do mundo, né, foi tomar comunhão com Ele todas as manhãs, que era algo que eu não fazia, né, porque eu pensava comigo mesmo, né, que a comunhão, tipo, partir o pão assim, né, consagrar o pão e consagrar o suco de uva ali, era algo que só se fazia em comunhão com os irmãos, né, ou com as outras pessoas, né. Mas não, né, porque eu comecei a ver os vídeos do Brandon, né, e eu via que ele tomava comunhão sozinho, né, daí eu, poxa, que legal, vou começar a fazer isso também. E realmente tem uma diferença, né.
Glória a Deus. Porque nas minhas orações eu sempre peço para o Senhor, né? Falo, Senhor, me traz meios, né? Me traz a clareza, né? De como eu posso conseguir obter mais comunhão com o Senhor, dedicar mais tempo, coisa e tal, né? E Ele sempre falava no meu coração, uma escolha, né? É você que tem que escolher, né? Se você me escolher todos os dias, né? Você vai ter comunhão comigo de uma forma mais intensa todos os dias, né? E para mim, né? Ter essa comunhão, né? De Boa noite. manhã boa noite, João Batista. Ter essa comunhão, tomar essa comunhão com o Senhor de manhã e à noite, né? É uma forma de estar sempre escolhendo ao Senhor. E assim, melhorou muito, né? Melhorou demais a minha comunhão com o Senhor. Amém, 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 amém. Pode falar, pastor Jones ou pastora Nilva, quem levantou a mão aí. Amém, é eu, né? Glória a Deus. Né? Então, né, o que a gente pode acrescentar realmente essa questão toda, né, essa guerra que a gente vive até dentro da gente, né, porque a guerra, ela é fora e ela é dentro também, né, essa guerra é fora e dentro da gente, com certeza, né, Sim. Porque todos nós temos, né, essa parte, que é o que Paulo, ele tenta explicar os mistérios, né, só que, lógico, as coisas são explicadas através da Bíblia com linguagens que a gente está mais adaptado, né, com a nossa realidade humana, né. Uhum. Então ele diz que existe essa guerra, lógico, a guerra fora já é clara também, e a de dentro também, né, o que acontece fora acontece dentro também, isso que é incrível, né, porque a questão da carne, né, quando Paulo fala, a carne está militando contra o espírito, né. Então a nossa carne, que nós temos dentro de nós, realmente, desejos ocultos, íntimos e sombrios até, todo ser humano tem. E heranças também. Heranças e desejos. Tudo, né? Todo ser humano, homem e mulher, dentro de nós existe aqueles desejos mais sombrios mesmo, mais íntimos e sombrios. E é isso aí que a gente tem que conseguir dominar, né? E isso tá, o quê? Isso tá identificado pelo ego, pela carne, né? Agora a gente vê que o inimigo, Satanás, ele assim é a imagem do ego absoluto, né? Ele é o ego absoluto, aquele ego realmente, né? É um ego supremo, o maior ego que você possa imaginar, que é aquela coisa que, né? A gente vê que, assim, tentar explicar, né? Sei lá, a gente pode pegar que nem o ímã, né, pastor Lucas? O ímã tem o polo norte e o polo sul. O polo norte envia e o sul só recebe, né? Aquele campo magnético, né? Ou o polo positivo e negativo, né? O polo positivo ele manda energia, o negativo ele recebe, né? Então Deus e Satanás é assim, né? São esse. Agora Deus, agora a gente tem também dentro de nós a centelha divina. A gente tem dentro de nós, que é o Espírito, é a centelha divina que está dentro de nós, né? Então existe os dois dentro de nós também, né? Digamos, o lado sombrio e o lado divino, da luz, né? Glória a Deus por isso. Isso também começou aonde? Fora, no cosmos, no terceiro céu, né? Agora Deus não, Deus é aquela representação do puro Espírito, pura luz, que só dá. É aquele amor mesmo que a gente pode... O amor, é difícil explicar o amor de Deus também, né? Eu acho que o mais próximo que a gente tem é o próprio Senhor Jesus, que é aquele amor sacrificial, né? Você se sacrificar pelos outros, né? Agora o ego não, o ego ele só quer receber, ele é interesseiro, né? Quando Jesus diz assim, como Jesus diz para os fariseus, né? Quando ele vai falando, ele fala de Satanás, ele fala que Satanás ele é mentiroso e pai da mentira, ele foi homicida desde o princípio, né? Nunca se firmou na verdade, e quando ele profere mentiras, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira, é o ego total, né? É aquele interesse, é o interesse, tudo que faz é por interesse,
Se quiser amar, se ele parecer o amor, porque o ego é assim, né? O ego é assim. O ego, ele pode até parecer que tá amando, mas tem um interesse por trás. Exatamente. Existe um interesse, tudo interesse por trás. Agora, Deus não, né? A parte divina não, ela realmente é um sacrifício de querer ver o outro crescer, ver o outro melhor, o outro crescer mesmo, o outro se desenvolver na vida, crescer, né, espiritualmente, né? Então é uma coisa até, é bem profundo isso, né? É uma coisa bem profunda mesmo, mas a gente pega só no raso, né? Porque nós somos seres humanos, a gente tem que entender as coisas meio assim. Mas glória a Deus, Deus abençoe, amados, em nome de Jesus aí. Amém. Pode falar, irmão Geraldo. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Tudo na paz. Que Deus esteja com vocês. Que essa noite seja maravilhosa para todo mundo. Amém. Que Deus nos ilumine nossos corações. Amém. Para a gente rejeitar tudo que é mal. Eu Amém. escutando o irmão, o pastor Lucas dizendo, falando, e eu estou sentindo na minha carne, na minha pele, no meu espírito, algo no sentimental, no espiritual, que algo está acontecendo. Vamos colocar, a tarde está chegando, a noite está chegando. E quando a noite chega, Deus permite os maus se levantarem para nos chicotear. Muita gente fala assim, mas como assim? Para nós rejeitar a carne, para viver no espírito. Porque quando a gente rejeita a carne, a luz do Senhor acende em nós. Porque se a gente reagir quando o mal faz o mal para a gente faz o mesmo que os ímpios faz. Mas quando a gente renuncia a nós mesmos, quando a gente não busca nosso próprio interesse, a gente começa a viver no Espírito, aí a luz brilha. Por isso que muitos filhos de Deus, quando chegar esse tempo de escuridão, vão brilhar, porque eles não buscam seu próprio interesse. Eles não buscam se aparecer. Ele busca fazer a vontade de Deus, não a dele. Porque quando a gente busca fazer a vontade de Deus, coloca Deus em primeiro lugar, Deus reflete em nós. Porque nós agimos conforme a vontade dele. E ele quer que nós refletimos a glória de Deus aqui na terra. Como refletir? No tempo de escuridão. Quando os ímpios escolher o que é mal, os filhos de Deus vão escolher o que é bom. Escolher fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é dar muitos frutos. Eu e você somos chamados para frutificar, para dar muitos frutos e ter muitos frutos, muitos filhos espirituais. Porque quando a gente reflete a luz de Deus, a gente ilumina a casa inteira passa a ter luz. Eu digo para vocês hoje, nesse dia, Deus vai se agradar daqueles que não têm vergonha dele. Ele vai se mostrar através dos vasos que se disponha a fazer a sua vontade. Amém? Amém, glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Mais alguém quer falar? Amém. Então, irmãos, o pecado, ele fede e o inimigo, ele fareja. Então, nos 3 dias de escuridão, como o inimigo vai estar percorrendo a terra, ele vai farejar. E ele vai localizar qualquer pessoa que tenha qualquer resíduo em qualquer lugar. Então, é por isso que nós temos que estar de jejum, clamando, suplicando para que o inimigo não venha nos tentar ou nos tragar. Por causa do quê? Porque nós precisamos ali expelir o que resta. Expelir. E não consumir, né? Ao contrário. Expelir. Amém? Amém, Jesus. Então,
Então, essa consciência de já estar se preparando para os 3 dias de escuridão já vai nos ajudar muito a tomarmos a posição. É como diz o policial que estava me treinando lá sobre como se defender de um bandido armado, né? Se você nunca treinar com uma arma, na hora que chegar a hora da necessidade, você entra em desespero. Você não sabe o que fazer, porque o seu cérebro reptiliano vai funcionar mais do que o cérebro racional, que é o que tem aqui embaixo, né? Então, você treina para quando chegar o momento da dificuldade, você estar calmo, tranquilo, e Deus está fazendo isso conosco. Então, quando chegar isso, esses acontecimentos e essa transformação, nós vamos saber exatamente como nos posicionar, porque nós aqui, já nessa live, na revelação da Viking e tudo que já foi falado sobre esse tema, está nos treinando, além do fato que nós temos o domínio próprio, né? E os frutos do Espírito que já viemos treinando a vida inteira, né? Pelo menos dentro da vida cristã, né? Glória a Deus. Amém? Então, quando você ouvir o tiro, você não vai ficar tremendo nas pernas, você vai saber o que fazer, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Mais alguém? Senão a gente para a gravação e ora e para a gravação, né? Pede aí para alguém orar no final. Então vamos orar. Irmão Geraldo, quer orar para nós agradecer? Ou o pastor Jones, quem quiser, fica à vontade para agradecer. Pode ser. Olha, Pai querido, hoje eu agradeço, Pai, por mais um dia ter tido misericórdia de nós, Pai. Lembramos, Pai, e nós damos, Pai. Que tristeza hoje o dia de saber a notícia da morte do Jeff, marido da Erin. Hoje, Pai, nós lamentamos aqui fisicamente porque ele era uma bênção. Contribuiu muito nos sonhos da irmã Erin escrevendo. Hoje eu digo, Pai, obrigado por ter colocado ele em nossas vidas, de ter lido tantos sonhos maravilhosos. Obrigado, Jesus, pelo nosso emprego, pela nossa amizade, por esse encontro que reuni para ouvir a Tua palavra. Tu és tão bom, Tu és tão misericordioso, amoroso. Em Ti, Pai, eu coloco minha confiança. Em Ti, Pai, eu acho alegria. Em Ti, Pai, nós achamos vida, vida eterna. Em Ti, Pai, nós achamos motivo para nos unir. Está ligado uns aos outros pelo Teu Santo Espírito. Nos ajuda, Pai, nos dá crescimento, nos ajuda a suportar, nos dá, Pai, o dom do amor, que é o vínculo da perfeição. Nos aumenta, Pai, o dom da fé, que a nossa fé seja firme, inabalável, que o nosso, Pai, o nosso trabalho a Ti seja produtivo. Nos ajuda a ser amável, nos ajuda a ser paciente na aprovação. Que nessa aprovação nós possamos ser aprovado e aprovado. Eu declaro a bênção neste dia sobre cada vida aqui deste grupo. Eu peço a Tua bênção, Pai, envia a Tua bênção do Teu trono pelo Teu Santo Espírito. Nos dá, Pai, a unção dobrada nesse dia. Nos concede, Pai, uma noite abençoada e tranquila. Que nossa noite seja, Pai, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém, amém. Não sabia o que aconteceu aí, irmão Geraldo? Como é que é? Não estou sabendo nada, não, também. Ele postou nos Sonhos e Visões, né? Mas eu queria saber se tinha promessa com ele, que não tinha, o que aconteceu? Não estou entendendo. Então, né, já tinha, acho que a Erin teve 1 ou 2 sonhos com, pelo menos o que deu a entender pelo sonho, era ela e ele transformados, né, fazendo as coisas assim. Mas e aí? Não O que sei, isso né? quer dizer no final? Então, né, não sei agora, né. Vamos ver, né, o que ela vai falar no próximo sonho, né.
Porque eu estou entrando aqui na página original dela. Sim, eu também, eu tentei entrar, só que eu não consegui achar, não sei se é porque eu não Eu sou só membro. consegui até o 911, depois do 911 não tem mais. Eu tentei lá no fórum do Ninho, né, que é onde eles, acho que é onde coloca os avisos e tal. Eles colocam nos tópicos. Nos tópicos. Eu vou compartilhar aqui, vocês me ajudem aqui, por favor. Só que assim, quando pelo menos eu pelo celular, quando eu tentei entrar para ver, tipo, não aparece a mensagem. Só aparece para mim marcar como lida, só que eu não consigo ver a mensagem, né? É isso aí mesmo que aparece, né? Tem todos os tópicos, só que eu não consigo. Aí aqui tem 908, cadê o resto? Sonhos, né? No topics found. Uma coisa que eu queria comentar também é da importância, né, da gente estar aqui nesse mesmo espírito, né? Mesmo espírito de espera, né? De estar aguardando, de estar atento, né, às coisas que estão acontecendo, né? Os eventos que o Senhor já tem dito que vão ocorrer e tudo mais, né? Para que a gente não seja pego de surpresa, né? Quando chegar o momento. Uhum. Pois então, e aí como é que fica? A gente vai... Aqui eu tinha o último sonho, era o 915, né? Não foi, irmão Geraldo? Você postou para mim, não foi? O último foi 915, 14? O 15, né? E depois como é que ficou? Depois do 15 vai para onde? É que ela não postou ainda o outro. Sim, mas de onde você tirou a notícia da morte do marido? É isso que eu quero entender. Não, eu vou postar para você agora. Ó, olha no teu privado. Eu vou postar no teu privado agora. No Telegram? Não, Telegram. Eu vi lá no Telegram que você colocou, mas eu vi aquela folha que você imprimiu ali. Não, olha lá no teu Telegram, no teu privado lá. Não, eu estou aqui, Geraldo, Telegram, ainda não chegou, não. Agora que chegou. Então, isso aqui, ó. O esposo Abre o link, essa página maior ali. eu estou aqui, ó. Peraí, deixa eu só fechar aqui, porque ela está dando um tilt aqui. Ué, por que está desse? Nossa, na hora que eu vi a mensagem que o Jeff tinha morrido, eu até cheguei a pensar, nossa, será que é o outro cachorrinho dela que faleceu, que tem o mesmo nome? Eu até achei que o nome do marido não era Jeff, eu fui procurar, né? Sim, por isso que eu entrei. Nossa, será que é isso mesmo? O marido dela não era Jeff, e eu fui procurar nos sonhos, eu achei lá nos sonhos em Word, né? Porque eu coloquei em Word. Então, depois do 915 não tem mais nada, né? Parou aqui, né? Aham. Então, mas de onde saiu essa notícia? Onde que ela foi postada? Isso é que eu queria saber. Então, o grupo lá da Profeta Ziza postou, e a Rita. Certo, mas de onde eles tiraram? Daqui no Ninho. Sim, mas a gente poderia ter que chegar ali também, né? A gente teria que chegar no mesmo lugar que elas, né? Sim, foi isso que eu tentei fazer, só que eu não consegui. Contate, o que é isso aqui? Contate, Dreams Interpretation, qual desses aqui é? Vai ali no fórum. Nesse fórum aí, é o fórum. Novos anúncios e sonhos. Então, foi nesses daí que eu tentei achar, nos novos anúncios daí. Não tem nada. Não aparece nada. Mensagens de espera. A oração de emergência para Erin Jeff, tá aqui. Então, só que pelo menos para mim, no celular não aparece, só aparece para mim marcar como lido, eu não consigo abrir a mensagem, né, para mim conseguir ver. Aqui não tá abrindo também não. Então, eu não sei se é porque eu não sou membro, né, porque... pode ser, é verdade. Que nem eu até falei pro irmão Geraldo, naquela época que eu tentei...
Eu vou dar uma olhada no Eu celular nunca dele. consegui me inscrever aí também, não. Nunca consegui. Sim, eu sempre preenchi tudinho, mandei, enviei mensagem, tudinho. A irmã Michele é membro e faz tempo. Aham, eu vou Daí, entrar no dela para ver se eu consigo entrar lá. Espera um pouquinho, Daí- vamos ver. daí demorou umas 2 semanas, ninguém viu, ninguém falou nada, ninguém me respondeu. Deu, Eu poxa. acho que eu até tentei preencher, tem que preencher, né, Gustavo, ali os Sim, negócios. eu peguei e preenchi tudinho lá, umas Eu 2 acho que eu vezes também até. tentei, viu, mas não deu certo também, não. Viu? Eu acho que Eu vou entrar aqui, que ela é membro. Então. Eu vou ver se eu acho. Fica na linha. Tamo no aguarde. fica ali, tá. É, Fica na Nossa, linha. mas eu fiquei muito triste quando eu vi, né? Pelo menos se foi isso. Não, né? eu não fiquei é triste, com a é muito morte de um triste, né? crente. O que eu fiquei pensando foi nas promessas. Eu falei, ué, como é Não, que fica? sim, A por isso que Silva eu ficou fiquei triste. triste. nossa, que triste. Eu fiquei triste porque eu não entendi, pô, se tinha a promessa, né, dos dois fazendo a obra Isso, junto. O senhor até tinha. Porque, ó, O senhor, quando o eu senhor partir, é porque eu não vou partir morrendo, né? Mas não fique triste, por favor, senão eu volto para poder dar uma repreensão nos seis. Não, assim, eu fiquei triste no sentido, né? Poxa, o senhor tinha promessa para ele e pra Eren, né? Então, se o senhor levou ele, é porque alguma coisa aconteceu, né? É exatamente Porque- essa a minha pergunta. Ele escolheu- Exatamente. Ele escolheu um caminho errado. Sério, ó. Nos Porque últimos sonhos, ela comentou que ele escolheu um Eu sei que caminho errado. parece que ele abandonou ela, né? Ele foi resolver um problema lá e ficou para lá, né? Aham. Parece que tinha acontecido alguma coisa, ele abandonou, né? Não sei o quê. Porque ele era empresário no Canadá e depois que ele casou com a Erin, aí ele foi fazer umas coisas e perdeu o emprego. Por causa das muitas lutas que eles passaram. Aí ele foi fazer umas entrevistas e não conseguiu trabalhar, e começaram a passar muita dificuldade. Aí ele resolveu abandonar a Erin e voltou lá para o Canadá. E aí, só a última notícia que eu tinha dele. Pelo que eu entendi, né? Eu estou falando, eu estou vendendo do jeito que eu comprei. Ô, irmão Lucas, eu entrei no canal aqui, tá nos tópicos. Ó, eu vou mandar o que eu acabei de mandar aqui do Jeff, ó. Ó, o link aí, ó, tudinho. Vou mandar pro você, pro privado teu. No Telegram? Tá bom. Ó, Porque teve, anúncio pra acho, família. Ó, hoje, agora há pouco. Tá. Mas eu não consigo entrar, mesmo clicando no tópico. Tem que ser. sem membro. Tem que ser membro. Olha aqui, no tópico eu não consigo, tem que ser membro. Porque teve até uns outros sonhos, né, que o senhor falou que ele tinha chamado a filha da Erin, né, para cuidar dos sonhos, porque acho que ele ia separar o marido dela, né, para ajudar na obra, alguma coisa assim. Mas que pena, né? Tem outro tópico que eu vou compartilhar para vocês, ó. Porque existem aquelas profecias que elas não tem como mudar, né? Mas existem as profecias ou as promessas condicionais, que depende da gente, Que né? depende do Exatamente. nosso livre-arbítrio. É. Toda isso. promessa que começa com si. Agora que eu tô preocupado Já ouviram as promessas que começam com si? É. Se atentamente ouvires a minha voz, se Isso. você endurecer o seu coração, você não consegue. Se você obedecesse, então é uma promessa condicional. É condicional. As pessoas às vezes não entendem que existem promessas condicionais. Agora tem aquelas profecias que não tem como mudar, vai acontecer. Quando você o Calvino Eu levei muito tempo para aceitar esse negócio de condicional. É condicional. toda hora que você vê se atentar, como a Lilva falou, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Calvinista diz que uma vez salvo, sempre salvo. Aí eles não estão contando com a promessa condicional e nem com o livre-arbítrio do homem. Nós temos livre-arbítrio. Olha o último post aí, irmão Lucas. O que ela escreveu? Às vezes o senhor levou ele já para evitar que ele se desviasse, né? Algo do tipo. Amém. Se for o caso, pode me levar também, Senhor, pelo amor de Deus.
Olha aí, irmão Lucas. O que está Peraí, acontecendo? eu quero fazer a vontade de Deus e o plano de Deus, mas eu não quero me pôr em risco, não, pelo amor de Deus. Já mencionou, poderia ser pesquisado. Vou ler aqui para vocês, então, tá? Vamos lá. Que está gravando também, né? Vai ficar aí para a posteridade. Caro Jeff, First Fruit in Dream 213, hoje 15:05. Grata por Jesus, obrigado por essa percepção incrível. Jeff poderia ser o primeiro fruto, acho que não poderia ser outra coisa, ninguém poderia imaginar isso. TFJ, não sei o que é isso, mencionou que ele poderia ser, então pesquisei o sonho e é o número 213. Agora faz tanto sentido, foi dado em 23 de setembro de 2016. Um dia depois da data de 22 de setembro, que estamos esperando agora. Olha lá. Em um dos subsonhos, ele estava fazendo as malas, levando muito pouco para a viagem. Eu estava arrumando uma mala, mas levei apenas o essencial. Saiba que para onde eu estava indo, ninguém poderia ir, pelo menos na minha família. Não minha família. Mesmo assim, eu estava feliz, mas muito determinada, pois era algo para o qual eu havia me preparado por muito tempo. É engraçado o inglês quando traduz, quando ela diz, pelo menos não minha família, quer dizer que quem não era da família dela não poderia ir, mas aí traduziu, dá até um sentido diferente. Bom, eu estava simplesmente maravilhada por essa data finalmente ter chegado, pois havia pensado muito nesse momento. Ao longo dos anos, enquanto fazia as malas, já era noite, quando chamei meus filhos para falar com eles. Disse aos 5 que eu voltaria em breve e que não se preocupasse. Seu segundo subsonho foi ver uma grande árvore frutífera em frente a uma bela cesta e observar cada uma das frutas cair. Ela encontra Uriel, que lhe diz que o rei está no campo. Jesus, este sonho marca o início de um tempo. Você saberá quando vir os primeiros frutos caírem. Eles também terão múltiplos significados. Jesus então lhe diz que um bebê se transforma em feto em 40 dias. E explica a Eren que ela deveria pensar nesses 40 dias. Ela se refere aos dias de 1º de Elul a 10 de Tishrei, como um período de remodelação em tempo de preparação. Essa questão de 40 dias foi profetizada pela irmã Israel e outra também, que depois dos 3 dias de escuridão, aliás, das luas de sangue, na verdade, vai ter 40 dias para o arrebatamento e depois mais 30 dias para o anticristo. Então aí... A lua de sangue de setembro? Eu não sei se é a lua de setembro, mas é aquelas luas de setembro, né, segundo a profecia deles. Então, o que dá para entender aqui, irmãos, e depois eu vou entrar em discussão com isso, para vocês me ajudar, pelo amor de Deus, porque esse negócio está complicado. O que dá para entender aqui é que já estava previsto, porque é um fruto caindo, né, e um fruto caindo é um fruto maduro, e caindo quer dizer que foi para o céu, foi a morte, né? Sim. Não é caindo no pecado, é caindo para Deus, né? Caindo lá no solo como fruto maduro. Então, isso que dá para entender. Então, tudo bem, se era uma coisa prevista, para mim, não me preocupo com isso. Agora, eu vou me preocupar comigo, vou expor o meu problema. Sim. Eu sempre tive sonhos de eu fugindo do anticristo, fugindo de gente querendo me matar e perseguir. Só que eu tinha capacidade de pular prédios, fazer coisas. Aí eu fiquei pensando, será que eu vou ficar aqui na grande tribulação? E agora com a morte do Jeff, eu fiquei me tremendo, né? Porque como que eu estou fugindo? Eu deveria estar trabalhando, né? Então, quais possibilidades eu tenho? É que nem aquele sonho do gigante que eu tive, né? Que eu até comentei com vocês, né? Que eu tava correndo dele e era sempre uma voz dentro de mim falando, não, fique, vai... É para você lutar contra ele, algo desse tipo que falava a voz, né? Então é sempre o primeiro, é que nem Moisés, né? Moisés primeiro fugiu da cobra, mas depois o Senhor, né, fez ele correr atrás dela. Porque quando a gente enfrenta os nossos problemas, né? É o problema que começa a fugir da gente. Então, mas eu tive sonhos eu enfrentando e eu tive sonhos eu fugindo. Agora, em que estado eu estou? Transformado? Porque eu tinha outras capacidades. Tudo bem, ótimo, maravilha, não quero fugir da raia e não sou covarde. Mas eu não quero ficar na grande tribulação sem ser transformado. Esse é o meu requisito básico, né? Pois é. Assim, ficar sem ser transformado é ir para como é que é? Para os campos de concentração e tudo, né? Entende? Porque
Ó, o crente carnal que não se santificou e que não foi arrebatado, vai ter que dar a vida. Isso já é antigo, né? De muitos tempos atrás, que se dizia que na época do anticristo, quem não foi arrebatado ia ter que dar a vida. Então, a revelação que os irmãos estão tendo é de campos de concentração e gente tendo que comer gente, porque o anticristo não dá comida, ele arranca os órgãos das pessoas para vender órgãos para os que adoram ele. Vender não, sei lá, fazer as beneficências dele lá, as maleficências dele, e pega as carcaças dos crentes que morrem nessas, arranca órgão vivo, sem anestesia, dá como comida para os crentes comer. E o campo de concentração, que a irmã viu, não tem cobertor, não tem alojamento, não tem nada. É um cercado de rede elétrica e um bando de crentes solto lá, até nu, sem roupa, sem nada. Quer dizer, se virem. Comida, nada. Vocês Esse aí é o campo de concentração da FEMA. Pois é, e é pior que o FEMA. Hitler. E é pior que o Hitler, porque o Hitler ainda dava alojamento e roupa. Sim. O uniformezinho e o selinho da Schwastika. Sim, porque a gente viu também os campos de concentração do Walmart, né? E já apareceram, Então, já apareceu muito assim, tempo. Milhares de caixões, já viram? São caixões e cercas elétricas, só isso que tem. Sim. É só isso que tem. Não tem beneficência nenhuma, não tem, você não será feliz, não terá salário. Mas é por isso que a gente se agarra no avivamento, né, gente? A gente se agarra com unhas e dentes no avivamento. O avivamento está profetizado para Esses campos de o concentração. arrebatamento para depois do avivamento, né? Por isso, pastor Lucas, que a gente sabe Eu que acho que vai ser depois do arrebatamento, esse negócio vai apertar mesmo, da FEMA. Amor, você está me interrompendo. Pode falar. Dá um beijo nela, ela falou tão docinho, amor, você está me interrompendo. Se fosse eu, falei, tá bom, amor, me perdoe. Até metade do reino, né? Até metade do reino, meu bem, minha tudo. Então, pastor Lucas. Eu não tenho esse privilégio de ouvir assim isso. Vai. Eu já estava pensando, sabe que essa semana eu estava pensando numa pessoa para casar com meu amado noivo. Eu já estou preparando uma pessoa para casar com o senhor. Jesus Cristo. Eu vi uma moça. Eu vi uma moça tão bonita essa semana que mandou uma mensagem para mim. Eu falei, poxa, queria tanto que ela fosse não tô a sabendo, noiva do pastor Lucas. Conversa com a Angie primeiro, hein, pelo amor de Deus. Não, eu e a Angie, a gente vai, estamos alinhadas aí. Me diga uma coisa, pastor, interrompendo, volte ao assunto primário lá, depois a gente conversa outra vez. Então, pastor, eu queria falar o seguinte, a questão dos caixões da FEMA é uma prova real que a vinda eminente do Senhor está muito próxima, porque eu acredito que todas essas questões aí não são apenas especulações. Eu acredito que é realidade. Quer falar depois, tá? Eu acredito que é realidade e digo mais. Isso daí é para grande tribulação. E eu também tenho mais uma teoria, que nós estamos no fim das dores de parto. Eu tenho a teoria da tribulação e da grande tribulação, entendeu? Qual que é a teoria? Pode falar. É praticamente a teoria dos 3 anos e meio, da tribulação e mais 3 anos e meio da grande tribulação. Também. E onde está o arrebatamento nessa história toda? É como se fosse o MID, entendeu? O medo, né? Então, o meso. Tribulação e grande tribulação. MID ou meso, né? Tanto faz, mas só que eu acredito em tribulação e grande tribulação. E eu acredito que esses caixões da FEMA pode ser até para primeira parte, porque eu acredito que esses 7 anos, ele se divide em 2, tá? Então, eu acredito que nós estamos no fim das dores de parto. Esses caixões podem ser para a primeira parte, e a segunda parte, na verdade, é aquela parte de, tipo assim, você aceitou Jesus, então você disse não para o anticristo realmente, então você vai ser mártir, você nem vai ocupar... Os decapitados lá, né? Decapitados, você nem vai ocupar caixões da FEMA, entendeu? É isso que eu penso. Pronto. Irmã Odete, está Pode falar, irmã Odete.
A paz, irmã. Não, Amém. eu queria falar, porque é urgência, desde que entrou, assim, nós entramos nessa dimensão agora, eu tô Hum. sentindo uma urgência, eu já tô ouvindo vocês aí, o Gustavo, o pastor Lucas, a pastora e o pastor John, todos aí já comentaram, eu já observando o que é que vocês estão falando, todos estão falando ao mesmo tempo da urgência da busca incessante. Então, o que é que o Espírito Santo está falando através de vocês? Porque eu estou só ouvindo, analisando. O Senhor está falando sobre urgência de buscar, de buscar, de buscar. Então, voltando àquele assunto do trabalho, que muitos que Jesus falou, hoje acabei de ler, Lucas 21, capítulo 25, para que não pegue de surpresa, o 35, o 20, 21, versículo 35. Aí o 35, 36 fala que ele para que não pegue de surpresa, para que não seja, o grande dia do Senhor vem como um laço para a face da terra, ou seja, para a humanidade, vem como um laço. E realmente vai ser, né? Ou seja, vai ser pego de surpresa muita gente. Então, para que não seja para o cristão que tá buscando, igual nós estamos assim, o Senhor está avisando, está dando esses avisos, vários avisos, né? Então não vai ser um laço. Então, a gente, lá no 36, fala como que ele diz que não vai ser um laço para esses, mas para os que não estão, vai ser um laço. Então era isso. E isso que eu queria falar com vocês. Eu sinto sinceridade mesmo, assim. Eu levo as coisas a sério mesmo, as coisas que vocês falam, que eu escuto vocês falando, todos vocês aí, eu levo a sério, porque eu vejo que é Deus que está botando realmente no coração, está falando de um jeito, de outro. Então, eu sinto assim que, e o Senhor está aqui, fala, o resumo de tudo é que o Senhor está falando. Vamos buscar, vamos buscar, vamos buscar. Então, e meu coração fica apertado mesmo. Eu fico, porque, enfim, era isso que eu queria fazer o comentário. E sobre também o que a pastora Nível está falando aí dos caixões, também tem as casas, não sei se agora não, eu tinha no meu celular, no meu outro, porque eu tinha armazenado, aí perdeu tudo. As casas lá eu não sei se é a Alemanha, eu tenho uns países aí que já tem um monte de lugares feito, muito lugares, mesmo feito já só para esse tempo. Depois da pandemia, que passou essa pandemia agora, eles fizeram, tá lá feito esses lugares. Na China tem um bocado, e outros países também tem, sem ser eu acho que é esses campos de refugiado mesmo que eles vão fazer, mas só que é um lugar, tipo um valgão, assim, tudo. E lá tá feito, mas não mora ninguém. Então, incluindo aí junto com os caixões, né? É isso que eu queria falar. Irmãos, eu senti no coração de falar uma coisa que já foi mostrado para mim umas 3, 4 vezes. Pode A falar. mesma coisa. Eu vi várias vezes vindo um enchente de muita água. E nesse último sonho que eu tive, eu vi águas tanto vindo de cima do céu quanto debaixo da terra. Ela vertia, parecia chuveiro saindo de dentro da terra. E isso de cima. Uma grande água vindo, grande inundação. Igual uma mulher quando está para dar à luz. A bolsa estoura, sai muita água. E no meu sonho, o anterior, tempos atrás, quando veio essa enchente, essa grande enchente, ela subiu tanta água, depois que essa tempestade aconteceu, a cor do céu mudou. O céu se transformou numa cor diferente. Uhum. Literalmente, o céu mudou a cor, depois dessa enchente. E o que acontece? Quando eu vejo
Quando eu vejo essa enchente vindo, eu tive um sonho, acho que começo desse ano, eu vi essa enchente levando os porcos embora. Amém. Que a enchente de água é a primeira purificação que vem. É a primeira purificação. Vamos colocar assim, no meu ponto de vista que eu vejo, que é a primeira colheita, primeira separação, que vem a enchente, a água. Depois vem o fogo, que é o fogo purificador, que purifica todo o pecado e torna a pessoa santa. Mas essa é a primeira enchente, e eu sinto que ela já está chegando, já está sobre nós. Que é o quê? É o nascimento do filho varão. Amém? Amém, irmão Geraldo. Amém, amém. Então, irmãos, ó, Jesus. E faz sentido, né? Porque normalmente os frutos podres, eles boiam, né? Então fica mais fácil, né, de fazer a separação. e água quer dizer guerra, inundação quer dizer exércitos, né, destruindo, matando pessoas, né? Então, Agora os cachorros da FEMA também foi visto aqui no Brasil também, toda parte, né? Os cachorros da FEMA teve uma época que era a febre da internet. Né? Principalmente com o irmão Rubens. Lembra do irmão Rubens? Eu lembro, esse aí é o irmão é o Rubem lá. Aí o que Eu acontece? eu, a Nilva, compramos tudo. Da FEMA, eles estavam planejando alguma coisa que não deu certo. Porque eles compraram, veio muitos containers aqui. Gente, eu andava em São Paulo, naquelas pistas de estrada, de rodovia, o que tinha de container. Eu falei, mas por que está vindo tanto container, Jesus? E sendo acumulado nos terrenos, aquele container, né? Depois virou aí uma desculpa de que era importação para a China, exportação, aquela coisa toda. Mas aquelas filmagens que foi feita, que o irmão Rubens fez, ou que deram para ele as filmagens e tal, ficou muito febril na internet, aí parou. Mas eu acredito que isso aí é os campos de concentração, realmente, como a pastora falou. Né, com essa metade da semana e outra metade, essa coisa toda. Né? Eu vou parar de gravar, irmãos, o irmão Geraldo já orou, né? Mas ficou aí esse adendo aí para nós. Eles dizem que o Walmart vai virar também tipo um campo de concentração, né? Já viu essa, pastor? E o Walmart... Não, o Walmart, se você... né? Olha só que coisa. Né? Olha só, pastor, se você pegar o Walmart e você inverter, fica... como é que é? Walmart, fica Martial Law. Uma coisa, como é que é? Walmart. Vira... olha só, inverte, fica Walmart... fica lei marcial, né? Walmart, fica, entendeu? Se você inverter as letras ali, vai ficar lei marcial. O wall, ao contrário, vira law, que é lei. E Marte, de marcial, fica lei marcial. Vou parar a gravação aqui.